Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura, Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Nessa aula falaremos o capítulo 4 do canto 10, as atrocidades do rei Kamsa. Bom, então vamos entrar no resumo desse capítulo, né? Que ele descreve como Kamsa, seguindo os conselhos de seus amigos demoníacos, considerava a perseguição de pequenas crianças como uma atividade muito diplomática. Depois que Vasudeva prendeu-se com algemas de ferro e ficou como antes, todas as portas da prisão fecharam-se por influência de Jogamaya, que então começou a chorar como uma criança recém-nascida. Esse choro despertou os porteiros, que imediatamente informaram Kamsa de que uma criança nascera de Devaki. Ao ouvir essa notícia, Kamsa apareceu com grande ímpeto na sala de maternidade e, apesar das súplicas de Devaki para que poupasse a criança, o demônio arrancou à força a criança das mãos de Devaki e atirou-a contra uma pedra. Infelizmente para Kamsa, entretanto, a criança recém-nascida escapuliu de suas mãos, elevou-se acima de sua cabeça e apareceu como a forma de Durga de 8 braços. Durga disse então a Kamsa: Kamsa, o inimigo que aguardas, nasceu em algum outro lugar. Logo, teu plano, que consiste em perseguir todas as crianças, será inútil. Então, de acordo com a profecia, o 8º filho de Devaki mataria Kamsa e, portanto, ao ver que a 8ª criança era uma menina e ao tomar conhecimento de que seu presumível inimigo nascera em outro lugar, Kamsa ficou espantado. Ele decidiu libertar Devaki e Vasudeva e admitiu diante deles que errara ao cometer tantas atrocidades. Caindo aos pés de Devaki e Vasudeva, ele pediu-lhes perdão e tentou convencê-los de que, como os eventos que aconteceram foram obra do destino, eles não deveriam ficar infelizes com o fato de ele ter matado tantos filhos seus. Devaki e Vasudeva, sendo por natureza muito piedosos, imediatamente perdoaram as atrocidades de Kamsa. E Kamsa, após ver que seu irmão e seu cunhado estavam bastante felizes, regressou à sua casa. Passada a noite, entretanto, Kamsa convocou seus ministros e informou-os de tudo o que acontecera. Os ministros, que eram todos demônios, aconselharam a Kamsa que, como seu inimigo já nascera em algum outro lugar, todas as crianças que nos últimos 10 dias haviam nascido nas aldeias localizadas dentro do reino de Kamsa deveriam ser mortas. Embora os semideuses sempre temessem Kamsa, eles não deveriam ser tratados com muita lenidade, uma vez que eles eram inimigos.
Kamsa deveria endividar todos os esforços para acabar com a existência deles. Continuando, os ministros demoníacos aconselharam que Kamsa e os demônios continuassem sua inimizade com Vishnu, porque Vishnu é a pessoa original entre todos os semideuses. Os Brahmanas, as vacas, os Vedas, a austeridade, a veracidade, o controle dos sentidos e da mente, a fidelidade e a misericórdia são algumas das diferentes partes do corpo de Vishnu, que é a origem de todos os semideuses, incluindo o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Portanto, os ministros aconselharam que os semideuses, as pessoas santas, as vacas e os brahmanas deveriam ser sistematicamente perseguidos. Recebendo este forte conselho de seus amigos, os ministros demoníacos, Kamsa aprovou suas instruções e considerou benéfico invejar os brahmanas. Seguindo as ordens de Kamsa, portanto, os demônios passaram a cometer suas atrocidades em Vrajabhumi inteira. Então, feito o resumo, vamos iniciar com o verso 1. Shukadeva Goswami prosseguiu: Meu querido rei Parikshit, as portas dentro e fora da casa ficaram fechadas como antes. Em seguida, os habitantes da casa, especialmente os vigias, ouviram o choro da criança recém-nascida e por isso despertaram em seus leitos. Em seguida, todos os vigias muito rapidamente foram ter com o rei Kamsa, o governador da dinastia Bhoja, e apresentaram a notícia do nascimento do bebê de Devaki. Então, Kamsa, que com muita ansiedade esperava essa notícia, agiu de imediato. Kamsa imediatamente levantou-se da cama pensando: Eis Kala, o supremo fator tempo que nasceu para matar-me. Sentindo essa opressão, Kamsa, ainda com o cabelo despenteado, logo chegou ao lugar onde a criança nascera. Desamparada e súplice, Devaki rogou a Kamsa: Meu querido irmão, desejo-te toda a boa fortuna. Não mates esta menininha, ela será tua nora. Na verdade, não é nada condizente matares uma mulher. Meu querido irmão, por influência do destino, já mataste muitos bebês, cada um deles tão brilhante e belo como o fogo. Mas, por favor, poupa esta filha, deixa-me recebê-la como um presente teu. Meu senhor, meu irmão, sou muito pobre, pois fiquei sem meus filhos, mas mesmo assim sou tua irmã caçula, e portanto, quão digno seria que me desses de presente esta última criança. Então Shukadeva Goswami continuou: Ternamente abraçando sua filha e chorando, Devaki implorou a Kamsa a criança, mas ele era tão cruel que castigou-a e arrancou a criança de suas mãos. Tendo rompido todas as relações com sua irmã, devido ao intenso egoísmo, Kamsa, que estava agachado com seus joelhos tocando o chão, agarrou pelas pernas a criança recém-nascida e tentou arremessá-la contra uma pedra. A criança, Jogamaya Devi, a irmã caçula do Senhor Vishnu, escapuliu das mãos de Kamsa e, tendo subido, apareceu no céu como Devi, a deusa Durga, com 8 braços e inteiramente equipada com armas. A deusa Durga estava decorada com guirlandas de flores, untada com polpa de sândalo e vestida com roupas esmeradas e adornos feitos de joias preciosas. Portanto,
em suas mãos um arco, um tridente, flechas, um escudo, uma espada, um búzio, um disco e uma massa, e sendo louvada pelos seres celestiais, como as apsaras, os quinaras, os uragas, os siddhas, charanas, gandharvas, que a adoravam com toda classe de presentes, ela falou as seguintes palavras: ó Kamsa, seu tolo, que te adiantará matar-me? A suprema personalidade de Deus, que desde o princípio tem sido teu inimigo e que de certo te matará, já nasceu em outra parte. Portanto, não mates desnecessariamente outras crianças. Após dirigir a Kamsa essas palavras, a deusa Durga Jogamaya apareceu em diferentes lugares, tais como Varanasi, e tornou-se conhecida por diferentes nomes, como Annapurna, Durga, Kali e Bhadra. Após ouvir as palavras da deusa Durga, Kamsa ficou espantado. Assim ele aproximou-se de sua irmã Devaki e de seu cunhado Vasudeva, libertou-os imediatamente de suas algemas e muito humildemente falou o seguinte: ai de mim, minha irmã, ai de mim, meu cunhado. Na verdade, sou tão pecaminoso que, exatamente como um canibal rakshasa que come seu próprio filho, matei tantos filhos nascidos de vós. Sendo inclemente e cruel, preteri todos os meus parentes e amigos. Portanto, igual a alguém que matou um brahmana, não sei a que planeta irei, seja após a morte, seja enquanto estiver respirando. Não apenas os seres humanos, mas às vezes até mesmo a providência mente. E sou tão pecaminoso que acreditei no presságio da providência e matei tantos filhos da minha irmã. Grandes almas, vossos filhos sofreram seu próprio infortúnio. Por favor, portanto, não os lamenteis. Todas as entidades vivas estão sob o controle do Supremo e não podem viver juntas para sempre. Neste mundo, podemos ver que os potes, bonecos e outros produtos feitos de barro quebram-se e então desaparecem, misturando-se com a terra. Igualmente, os corpos de todas as entidades vivas condicionadas são aniquilados, mas as entidades vivas, como a própria terra, são imutáveis e nunca são aniquiladas. Aquele que não entende a posição constitucional do corpo e da alma, Atma, torna-se demasiadamente apegado ao conceito de vida corpórea. Em consequência disso, devido ao apego ao corpo e a seus subprodutos, ele sente-se afetado pelo convívio com sua família, sociedade e nação, dos quais ele não deseja separar-se. Enquanto isso continuar, ele dará andamento à sua vida material. Minha querida irmã Devaki, desejo-te toda a boa fortuna. Sob o controle da providência, todos sofrem e desfrutam os resultados de seu próprio trabalho. Portanto, embora teus filhos, desafortunadamente, tenham sido mortos por mim, por favor, não os lamentes. No conceito de vida corpórea, a pessoa fica nas trevas, sem autorrealização, pensando, estou sendo morto, ou matei meus inimigos. Enquanto pessoas tolas considerarem o eu como o matador ou como o morto, elas continuarão responsáveis pelas obrigações materiais e, consequentemente, sofrerão as reações da felicidade e infelicidade. Kamsa suplicou:
minha querida irmã e meu querido cunhado, visto que sois pessoas santas, por favor, tende misericórdia de alguém como eu, cujo coração é tão pobre. Por favor, perdoai minhas atrocidades. Tendo falado essas palavras, Kamsa caiu aos pés de Vasudeva e Devaki, com os olhos cheios de lágrimas de arrependimento. Acreditando plenamente nas palavras da deusa Durga, Kamsa manifestou sua afeição familiar por Devaki e Vasudeva, libertando-os imediatamente das algemas de ferro. Ao ver seu irmão deveras arrependido, enquanto explicava os acontecimentos fatídicos, Devaki livrou-se de toda a ira. Igualmente, Vasudeva deixou de sentir ira. Sorrindo, ele falou a Kamsa as seguintes palavras: Ó grande personalidade Kamsa, apenas por influência da ignorância, alguém pode aceitar o corpo material e o ego corpóreo. O que dissestes sobre esta filosofia está correto. As pessoas, no conceito de vida corpórea, desprovidas de autorrealização, usam termos distintivos, tais como isto é meu e isto pertence a outrem. As pessoas que fazem esta diferenciação são imbuídas de qualidades materiais, tais como lamentação, júbilo, medo, inveja, cobiça, ilusão e loucura. Elas são influenciadas pela causa imediata, a qual esforçam-se por anular, porque não conhecem a suprema causa remota, a personalidade de Deus. Então, Shukadeva Goswami prosseguiu. Tendo então ouvido as palavras puras de Devaki e Vasudeva, que estavam muito apaziguados, Kamsa sentiu-se satisfeito e, com a permissão deles, entrou em seu próprio lar. Passada a noite, Kamsa convocou seus ministros e informou-os de tudo o que fora dita por Yogamaya, a qual revelara que aquele que deveria matar Kamsa já nascera em alguma parte. Após ouvirem a afirmação de seu mestre, os asuras, ou demônios invejosos, que eram inimigos dos semideuses e não procediam com muita habilidade, deram o seguinte conselho a Kamsa: se isso é verdade, ó rei da dinastia Bhoja, a partir de hoje mataremos todas as crianças em todas as aldeias, cidades e campos de pastagem nascidas dentro dos últimos 10 dias ou um pouco antes desse período. Os semideuses sempre temem o som da corda do teu arco. Eles estão em constante ansiedade, com medo de lutar. Portanto, que iniciativa podem eles tomar para danificar-te? Enquanto eram trespassados por tuas flechas, que disparaste em todas as direções, alguns deles, feridos pela saraivada de flechas, mas desejosos de viver, fugiram do campo de batalha, tentando escapar. Derrotados e privados de todas as armas, alguns semideuses desistiram de lutar e louvaram-te com mãos postas. E alguns deles apareceram diante de ti com roupas e cabelos soltos e disseram: ó Senhor, temos muito medo de ti. Quando os semideuses ficam providos de suas quadrigas, quando não conseguem usar armas, quando têm medo ou estão apegados a algo diferente da luta, ou quando seus arcos quebram-se e por isso eles perdem a habilidade para lutar, Vossa Majestade não os mata.
Assim como uma doença, se inicialmente negligenciada, torna-se aguda e incurável, ou assim como os sentidos, se não controlados no início, mais tarde se tornam incontroláveis, um inimigo, se relegado no começo, mais tarde torna-se imbatível. O alicerce de todos os semideuses é o Senhor Vishnu, que vive e é adorado onde quer que haja princípios religiosos, cultura tradicional, os Vedas, as vacas, os Brahmanas, austeridades e sacrifícios com remuneração adequada. O Senhor Vishnu, a superalma, no âmago dos corações de todos, é o inimigo último dos asuras, dos demônios, e portanto é conhecido como Asura Dviti. Ele é o líder de todos os semideuses, porque todos os semideuses, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, vivem sob sua proteção. As grandes pessoas santas, os sábios e Vaishnavas, também dependem dele. Perseguir os Vaishnavas, portanto, é a única maneira de matar Vishnu. Assim, Shukadeva Goswami continuou. Tendo ponderado as instruções de seus ministros malévolos, Kamsa, que estava atado às leis de Yamaraj, o Senhor da Morte, e era privado de boa inteligência, porque era um demônio, decidiu perseguir as pessoas santas, os Brahmanas, pois via nisto a única maneira de alcançar sua própria boa fortuna. Esses demônios, os seguidores de Kamsa, eram hábeis em perseguir os outros, especialmente os Vaishnavas, os devotos de Vishnu, e podiam assumir qualquer forma que desejassem. Após dar a esses demônios permissão para irem a qualquer parte e perseguirem as pessoas santas, Kamsa entrou em seu próprio palácio, transbordando de paixão e ignorância, e não sabendo o que era bom ou mal para eles, os asuras, por quem esperava a morte iminente, começaram a perseguição às pessoas santas. Meu querido rei, quando um homem persegue grandes almas, todas as suas bênçãos, sob a forma de longevidade, beleza, fama, religião, dádivas e promoção aos planetas superiores, são destruídas. Então aqui terminamos esse capítulo 4, do canto 10, onde podemos ver aqui que como é a natureza de um demônio, Apesar de Vasudeva e Devaki terem perdoado, a Kamsa, porque ele estava arrependido de ter matado os filhos de Devaki, porém, na verdade, ele estava com muito medo, e quando ele viu esse fenômeno da deusa Durga, Jogamaya, aparecer perante ele, então ele viu que ele estava numa posição realmente complicada. Mas a mentalidade do demônio geralmente é assim, ele parece bonzinho, mas está sempre mudando para o lado mal. E ao ouvir o conselho de seus ministros, ele imediatamente modificou novamente a sua mentalidade que estava no modo da ignorância e da paixão, e achou interessante esse plano de matar todas as crianças. E como o seu inimigo era Krishna, Vishnu, e que Vishnu ele está sempre presente, onde estão os Brahmanas, as vacas, os sacrifícios. Ele falou, se eu matar, eu perturbar, não deixar os Brahmanas, perseguir os Vaishnavas e evitar que eles façam suas práticas espirituais, então Vishnu não vai poder manifestar a sua potência.
pensou assim, né, equivocadamente, que poderia bloquear o seu inimigo, freando o processo espiritual dos devotos do Senhor Vishnu, do Senhor Krishna. E dessa maneira, né, vemos aqui essa mentalidade das pessoas demoníacas, que aparentemente se fazem de boas, mas na verdade quando elas são boas é porque elas estão com tanto medo, e quando elas veem que uma situação, né, não pode ser terminada, então ele tem um tipo de falso arrependimento, porém a mentalidade dele logo é mudada quando surge um plano assim secundário, né, plano B, para conseguir atingir o seu propósito, né, maléfico. Então, dessa forma, esse capítulo nos dá essa lição, né, falando também, cuidado com a associação, né? Associação pode te fazer você fazer coisas que não são interessantes para a sua alma, nesse processo aqui da encarnação humana, né? E também aqui a gente pode observar, né, que Kamsa, apesar de ser um demônio, ele tinha uma boa filosofia, entendia a natureza, né, da morte, da alma. Mas mesmo assim, quando a pessoa tem essa natureza, né, assúrica que fala, a natureza aqui do falso ego, ela, mesmo tendo o conhecimento espiritual, ela segue a, né, natureza material. Dessa maneira. Então, para realmente você ter o conhecimento e se devotar a Deus, você tem que, né, se render. Não adianta ter conhecimento mas agir como um demônio. Então, isso aqui também é uma parte da lição desse capítulo. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, Srila Prabhupada, o Mahamantra Hare Krishna, todos os devotos reunidos. Haribol.